sou a professora Beatriz, dos cursos da Ação Educacional, e hoje vamos resolver um exercício relacionado à interpretação de texto, tirado de uma prova da VUNESP anterior do CFO. Trata-se de um texto de Clarice Lispector, um trecho de um conto do livro Um Sopro de Vida. Autor, verdade, veremos que é um diálogo entre o autor e o próprio narrador. Eu sou o autor de uma mulher que inventei e a quem dei o nome de Angela Praline. Eu vivia bem com ela, mas ela começou a me inquietar e vi que eu tinha de novo que assumir o papel de escritor para colocar Angela em palavras, porque só então posso me comunicar com ela. Eu escrevo um livro e Angela outro. Tirei de ambos o supérfluo. Eu escrevo à meia-noite porque sou escuro. Angela escreve de dia porque é quase sempre luz alegre. Este é um livro de não memórias. Passa-se agora mesmo. Não importa quando foi, ou é, ou será esse agora mesmo. Angela, viver me deixa trêmula. O autor, a mim também a vida me faz estremecer. Angela, estou ansiosa e aflita. Autor, vejo que Angela não sabe como começar. Nascer é difícil. Aconselho-a a falar mais facilmente sobre fatos? Vou ensiná-la a começar pelo meio. Ela tem que deixar de ser tão hesitante, porque senão vai ser um livro todo trêmulo. Uma gota d'água pendurada quase a cair, e quando cai divide-se em estilhaços de pequenas gotas espalhadas. Coragem. Angela, comece sem ligar para nada. Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. Esse texto trata-se de uma crônica ou de um trecho de uma crônica, ou seja, é um texto literário. A crônica é um dos tipos de texto literário. Temos o romance, os contos, aqueles textos literários escritos em versos, que são os poemas, mas aqui temos um texto literário escrito em prosa, ou seja, aquele que é estruturado em parágrafos. Mas é importante lembrarmos, para interpretar um texto literário como este, é importante lembrarmos que se trata de um texto mais expressivo. Veja a diferença, um texto não literário, um texto objetivo, uma reportagem, uma notícia, um artigo de opinião. Um texto literário é um texto mais subjetivo. Por quê? Porque ele tem o principal intuito de transmitir a expressão, o sentimento, o estado de espírito do narrador ou de um personagem, pode ser. E neste caso, podemos ver que o texto se trata de uma discussão sobre a própria produção literária, sobre o próprio ato de escrever. E essa discussão é um tema comum nas provas do CFO, em que o autor explora a forma de escrever ou explora os sentimentos que ele traz, os sentimentos que são despertados nele quando ele escreve ou quando ele discute sobre o ato de escrever. Pode ser uma poesia que fale de escrever poesia. Pode ser uma música que fale sobre elaborar uma música. E como aqui, uma narrativa que fala sobre narrativas ou fala sobre o que é escrever. Veja que o próprio fato dela falar no comecinho do texto, eu sou o autor de uma mulher que inventei, já se trata de um texto em que há discussão sobre o ato de escrever. Se ela inventou o autor, é porque ela está falando do ato de escrever. E baseado nisso, nós veremos as alternativas. A leitura do texto permite concluir que se trata de uma exposição objetiva, ou seja, é aquela em que o narrador deixa prevalecer a racionalidade sem mostrar-se subjetivamente. Acabamos de falar que se trata de um texto literário, portanto, aquele que tem o objetivo principal de provocar emoção. Ou seja, de expressar o estado de espírito do autor, do narrador, de um personagem. Portanto, não se trata de um texto objetivo, se trata de um texto com cunho principalmente subjetivo, a expressão dos sentimentos mais profundos do narrador ou do personagem. Então, a letra A nós já podemos descartar. Voltemos agora para a letra B. É um texto de autobiografia? Ou seja, aquela em que o narrador revela momentos de sua vida e os analisa com imparcialidade? Podemos dizer que pode ser um trecho de autobiografia porque ela fala dos sentimentos, das aflições ou até
das sensações do autor, mas não podemos dizer que ela trata isso com imparcialidade. Imparcialidade está relacionado à objetividade, está relacionado à não expressão de sentimentos. Portanto, o que temos aqui é justamente o contrário, é a parcialidade. Tenha em mente que quando se trata de um texto literário, vai haver principalmente a parcialidade. É a característica presente, normalmente, num texto literário. Vamos à alternativa C. Trata-se de uma reminiscência, ou seja, aquela lembrança vaga que desperta sentimentos do narrador, até então desconhecidos? Reminiscência, lembra que ela fala no texto que isso é um livro de não memórias? É um livro que se passa agora mesmo? Não importa quando foi ou é ou será esse agora mesmo? Portanto, não se trata de lembranças ou de reminiscências, certo? Então já descartamos a alternativa C por isso. Lembre-se que a resposta tem de estar no texto. Pode ser de uma forma mais complexa, pode ser que eu demore um pouquinho mais para encontrar a resposta, mas eu preciso justificar a resposta com um trecho do texto. Alternativa D. Metanarrativa, ou seja, aquela em que o narrador explicita e questiona o próprio processo de criação do enredo. Lembra que falamos sobre como é comum nos textos da VUNESP, para essa prova, abordar a questão da própria produção literária ou do próprio ato de escrever? É comum essa discussão. E é o que vemos aqui, quando o autor, Ângela e o autor falam sobre o processo de escrita e o processo de produção, quando se fala logo no comecinho que ela criou um autor. Então aqui nós temos sim essa função predominante da metanarrativa. Está relacionada a 6 funções. A função metalinguística, ou aqui metanarrativa, é aquela em que o autor foca no código, ou seja, que código nós usamos para nos comunicar rotineiramente? A língua portuguesa. Então, quando o texto explora esse código, explora a língua portuguesa, explora a produção através da língua portuguesa, seja música, seja poesia, seja texto literário, seja uma crônica, uma narrativa, quando ele explora, quando ele foca neste assunto, é porque temos aí a metanarrativa ou metalinguística, bem? Então, a alternativa correta aí é a D, metanarrativa, ou seja, aquela em que o narrador explicita e questiona o próprio processo de criação de enredo. Ou seja, questionar o próprio processo é falar sobre o ato de escrever, é falar sobre as aflições, as sensações, os questionamentos que vão no autor quando ele se propõe a produzir um texto. E a alternativa E, por que não é? É uma narração impressionista, ou seja, aquela que carrega elementos objetivos sem intenção de explorar possíveis sentimentos das personagens? Veja que uma palavra aqui já exclui essa alternativa, objetivo. Assim como a outra alternativa, a primeira, não é um texto objetivo, não tem imparcialidade, é um texto subjetivo. Portanto, a alternativa correta é a D. Trata-se de um texto em que há metanarrativa. Por hoje é só, muito obrigada, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima questão.